E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Nazaré, canal 53. Em breve, teremos novidade. Daqui a mais algum tempo, nós teremos novidades na TV Nazaré. Uma qualidade de áudio, de vídeo, para que nós possamos chegar melhor à sua casa. Para você que nos acompanha agora através de smartphones, não sei se você nos acompanha pela manhã, pela tarde, pela noite. As redes sociais, a nossa fanpage da Fundação Dom Delgado. Eu sou Robson Júnior, nós estamos iniciando mais um noticiaboa.com nesse dia 29 de julho, última sexta-feira do mês de julho. Meu Deus do céu, o mês já está indo embora praticamente. Nesse dia nasceram a princesa Isabel, aquela da abolição da escravatura, o político italiano Benito Mussolini, e esse aí andou fazendo umas coisas não muito legais. E nasceu também a atriz Drica Moraes, atriz da Rede Globo de televisão. Nessa data, morria o compositor alemão Robert Schumann, que é um dos meus preferidos, o pintor holandês Vincent van Gogh. Van Gogh era esquizofrênico. E aqui já fica uma reflexão para a gente. Como é que o esquizofrênico foi capaz de pintar coisas tão legais? Ele passava horas perto de um lago e atirava pedras no lago, e aquelas ondas, e ele ficava acompanhando as ondas. Era apaixonado por girassóis. E até por isso, um dos principais quadros, os mais famosos quadros de Van Gogh é exatamente girassóis. Curiosamente, Van Gogh, que tinha problemas mentais, ele, certa vez, atirou esse quadro pela janela. Ou então, quando ele sentia fome, ele trocava um quadro que seria vendido no futuro por 60 milhões de dólares, ele simplesmente trocava por comida. Ele não tinha noção daquilo que estava fazendo. Em 1957, um ano antes de eu nascer, foi criada a Agência Internacional de Energia Atômica, anunciada a descoberta de um planeta anão chamado Eris. Isso foi em 2005. Hoje é dia de Santa Marta, a irmã de Lázaro, e aquela passagem da conversa de Jesus com Marta acontece exatamente no Evangelho de hoje, que nós vamos conferir mais tarde, tá? Então, nesse dia que é dedicado a Marta e nesse dia também que nós lembramos da princesa Isabel, nós estamos iniciando mais um programa noticiaboa.com. No programa de hoje, nós falaremos sobre festejos de São Pantaleão. Foi uma semana muito especial para a igreja de São Pantaleão, lá também a paróquia de São José e de São Pantaleão. O noticiaboa.com foi ver parte dos festejos e a gente vai acompanhar isso daqui a pouquinho no programa. Há também o festejo que aconteceu da Nossa Senhora de Santana, a mãe de Maria, né? Esposa de Joaquim, porque essa semana também se comemorou o Dia dos Avós. Essa semana também foi uma semana de susto para o Papa Francisco, durante a missa, uma missa que estava sendo rezada lá na Polônia. É bom lembrar que essa é a semana também da Jornada Mundial da Juventude. Ele escapou um lado, o pé ficou e ele acabou caindo, mas levantou rapidamente e continuou com a celebração. Nós estaremos então trazendo essas informações dentro do programa. Nós vamos começar hoje com participação especial do Padre Heitor Moraes. A gente foi conversar com o Padre Heitor Moraes em sua sala na Fundação Dom Delgado sobre essas personagens. Afinal de contas, quem era São Pantaleão? Qual era a atividade que ele exercia? Para que você entenda, você que é da paróquia, logicamente deve saber, ou você que tem alguma curiosidade já andou atrás para saber. Não é? Nós sabemos que Lucas, por exemplo, o evangelista, era médico. São Pantaleão também. Mas eu vou deixar que o próprio Padre Heitor Moraes nos conte um pouco quem é essa personagem, afinal de contas, chamado São Pantaleão. Padre, conte um pouco mais pra gente. São Pantaleão foi um médico que viveu na igreja primitiva. Ele é natural da Nicomédia. Hoje é a atual Istambul, Turquia. E ele, sendo da profissão médica, ele atendia no império do imperador Diocleciano. Porém, quando ele conheceu a mensagem do Evangelho, São Sebastião, ele
optou por seguir Jesus Cristo. Consequentemente, Diocleciano, que era um imperador muito severo, prendeu São Pantaleão e depois ele foi martirizado no dia 27 de julho. Na Igreja Ortodoxa, ele é bem reverenciado. E aqui no Maranhão, particularmente em São Luís, existe uma paróquia com o título de São Pantaleão e também São José, são dois padroeiros naquela paróquia, e recentemente ele foi festejado no novenário em honra à sua memória e seu martírio. Você ouviu? São Pantaleão. Então, São Pantaleão, ele tinha esse ofício de exercer a medicina, uma coisa realmente muito boa. Essa semana, na terça-feira, se comemorou o Dia dos Avós. E fala-se muito de avó. Eu mesmo tenho uma boa lembrança de avó. Chamava Ormezinda ele Luiz, isso por parte de mãe. Parte de pai era o Marcílio, um homem muito alto, talvez por isso seja um pouco alto para os padrões locais, né? 1,78 m é um pouco alto. E meu avô era mais alto do que eu e casou com uma mulher baixinha, que a gente chamava de Zuca. Dona Alvídia, que a gente chamava de Zuca. Pequenininha, de 1,60 m no máximo. Muito se fala sobre os avós. Que os avós estragam os filhos, não é? Eles cuidam dos filhos, depois quando entregam os netos. Eu me lembro que quando minha avó ia passar férias lá em casa, ninguém apanhava. Era uma benção naquele período. Ninguém apanhava. Minha mãe sempre dizia: a avó de vocês vai embora no final do mês, aí a gente vai conversar. Bem, independentemente de nos salvarem das mãos de mães e pais durante o nosso período de férias, as lembranças que tenho são de muita simpatia. Quando perdi a minha mãe, e eu quero compartilhar com vocês essa história, a minha avó já estava bem velhinha e a minha mãe era a caçula, a Dona Maria José, que era legionária de Maria. Minha mãe fazia parte da Legião de Maria. Muitos desses encontros de Legião de Maria aconteciam na nossa casa, na sala ou até na cozinha mesmo, da nossa casa no Monte Castelo. Então, no dia que minha mãe morreu, ela morreu exatamente no dia 17 de janeiro de 1980. Inclusive as legionárias de Maria, muitas delas podem estar me ouvindo agora, foram extremamente generosas conosco, estiveram lá. Havia também a irmã Mônica, que era uma irmã do Canadá, estava conosco também ali, nos aquietando o coração. Mas aí todos foram embora e no final do dia, aqueles que já perderam algum ente querido, e nós estávamos perdendo a mãe, naquele dia, no final da tarde, nos reunimos sobre a mesa, na cozinha, e era um silêncio absurdo. Mas a nossa avó estava bem ali. Então a lembrança que tenho era de uma avó que uma vez eu flagrei chorando sozinha, longe da gente, para que a gente não entrasse também num choro. Então ela ficou 1 mês com a gente. Vocês têm noção do que é uma senhora que acabou de perder a filha, caçula, e ela, junto com os netos ali, todos nós reunidos, no almoço, no jantar, nos lanches, ela não chorava. Uma dessas vezes, eu ouvi um barulhinho assim diferente, fui lá e ela estava chorando sozinha no canto. Então a lembrança que eu tenho de avó é essa. Eu tenho certeza também que você que é avó sabe, não é? Uma avó é mãe 2 vezes e um avô é pai 2 vezes. Portanto, fica aqui o nosso registro e eu estou fazendo essa lembrança, memória da avó Ormezinda, né? Que nos deu uma lição incrível de força a nos aquietar o coração. Depois de 30 dias, ela voltou lá para Paulino Neves, onde morava. Já não tenho mais os 4 avós, nem paternos, nem maternos, mas deles, cada um deles, eu tenho alguma coisa boa para contar. Mas o programa aqui não cabe, são tantas as histórias. Bem, vamos falar de Santana. Santana, que também essa semana teve o seu, o seu festejo também. O padre Heitor Moraes, que é paroquiano, né? o pároco de São João Batista. A Santana está ligada também a São João Batista. É uma igreja curiosa, muita gente passa pela Rua de Santana sem saber que ali é uma igreja. No dia a dia, no corre-corre, nem percebe que ali existe uma igreja. Pois bem, mas ali existe a igreja de Santana. Aí eu perguntei mais uma vez ao padre, afinal de contas, quem é Santana, ou Senhora Santana? Vamos ouvir a resposta
do Padre Heitor Moraes. Dizem os evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que não são canônicos, ou seja, aqueles que não são os oficiais da Bíblia no Novo Testamento, que os pais de Maria eram São Joaquim e Senhora Santana. Eles, de idade avançada, por milagre divino, intervenção, tiveram a fecundação de Maria no útero de Santana, daí sendo a tradição bíblica e católica afirmar que Santana e São Joaquim são os pais de Maria, consequentemente, os avós de Jesus. O festejo de Santana é um tradicional festejo na comunidade de mesmo nome, na Rua de Santana, no centro, que há muito tempo vem sendo realizado com fé e devoção pelo povo de Deus. E assim, esse ano, celebrando os 160 anos da paróquia de São João Batista, e dentro daquela área paroquial está inserida a comunidade de Santana, nós encerramos no último dia 26, dia de Santana e São Joaquim, aquele festejo. O novenário persistiu de missas todos os dias, de segunda a sexta às 17 horas, ao sábado ao meio-dia e no domingo no horário da comunidade, 8h30 da manhã. Alguns padres foram convidados para celebrar, dentre os quais o nosso arcebispo Dom Belisário da Silva, e a tradição católica fala que, sendo Santana os avós de Jesus, o calendário civil celebra neste dia o Dia dos Avós. Assim também fizemos homenagens a todos os vovôs e a todas as vovós que lá estiveram presentes. Ouviram assim, a gente ficou sabendo um pouco mais dessa avó especial, a mãe de Maria, não é? Nós vamos agora ao final desse primeiro bloco trazer a nossa reflexão de evangelho. Como eu falei, hoje nós vamos trazer uma reflexão de evangelho especial e está relacionado com Marta, né? Hoje é dia de Santa Marta. Eu quero agora que você, se você estiver dirigindo seu carro, pare o carro, vá para outro local, ou se você estiver num ambiente mais barulhento, vá para um local que seja mais tranquilo, para que você possa ouvir, absorver. Esse é um dos momentos mais importantes, né, dos evangelhos, que conta exatamente o encontro de Jesus com Marta quando do falecimento de Lázaro. Lázaro, um amigo muito querido de Jesus. Então, vamos ao nosso momento de reflexão, o momento de ouvir aquela que eu chamo de melhornoticiaboa.com, que é a notícia que está dentro dos evangelhos de Jesus Cristo. Vamos então ao evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aí, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouviram? Todo aquele que está ligado a mim, não é? Que crê, que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Palavras do próprio Jesus Cristo no Evangelho de hoje, que foi o Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos 19 a 27. Nós vamos agora ao intervalo, e depois do intervalo a gente volta para falar sobre festejo de São Batalhão. Nós estivemos lá vendo o festejo. Tem recado também do pessoal muito especial, os amigos do seminário de Viana,
uma gentileza do padre Giuseppe Luigi Spiga. Ele mandou imagens com recadinho dos seminaristas do Seminário Maior da Diocese de Viana. Eles estão lá na Polônia. Olha, essa turma se virou, vendeu água, vendeu um monte de coisa, fez bingos exatamente para arrecadar dinheiro e foram para a terra onde nasceu João Paulo II, que criou a Jornada Mundial da Juventude. Depois do intervalo, a gente confere esses recados.